Olá, eu sou a Luísa Antoniazzi, sócia fundadora da Nutrir Educacional. Eu sou nutricionista, especializada em nutrição e cardiologia, e atualmente faço meu doutorado na área de dislipidemias, especialmente de hipercolesterolemia familiar. Nessa aula, eu vou compartilhar com vocês alguns dos conhecimentos e das principais atualizações sobre as recomendações dietoterápicas aplicadas para as dislipidemias atualmente. Bom, para iniciar o nosso assunto sobre dislipidemias, é importante entender de quais alterações das lipoproteínas nós estamos falando. E nessa aula eu vou falar com vocês especialmente das alterações de LDL colesterol, que é a lipoproteína mais aterogênica que nós temos. Então, a hipercolesterolemia, ela é considerada isolada quando nós temos apenas a elevação da LDL colesterol, estando em valor igual ou acima a 160 miligramas por decilitro. A hipertrigliceridemia, que é isolada quando os triglicéridos estão em nível igual ou acima a 150 miligramas por decilitro. E a hiperlipidemia, ela pode ser mista, quando mistura valores aumentados de LDL colesterol e dos triacilgliceróis. E ainda existem as alterações de HDL com valores baixos, uma vez que essa é a lipoproteína mais protetora para a aterosclerose, uma vez que ela é responsável pelo transporte reverso do colesterol, e fica baixa quando tem valores menores do que 40 miligramas por decilitro para homens ou valores menores que 50 miligramas por decilitro em mulheres. Como eu falei para vocês, durante essa aula nós vamos focar especialmente nas recomendações dietoterápicas que são aplicadas nos casos de elevação da LDL colesterol. Então, essa é a dislipidemia mais preocupante, mais prevalente que existe na nossa população, principalmente em decorrência das mudanças de padrão alimentar que nós temos sofrido nos últimos anos, né? Então, com industrialização e uso excessivo de alimentos ultraprocessados, especialmente o consumo excessivo de produtos cárneos, baixo consumo de frutas, legumes e verduras. Bom, então o tratamento para as dislipidemias, ele deve ser baseado em MEVs, que são mudanças de estilo de vida, e pode ser associado ao tratamento farmacológico e polipemiante sempre que necessário, mas isso deixa claro para a gente nesse fluxo de tratamento que a mudança de estilo de vida, e aqui dentro nós temos práticas como atividade física, abandono de tabagismo, manejo de estresse, e a alimentação está incluída nisso. Então, a gente sabe que a alimentação tem um papel muito importante para o tratamento das dislipidemias e deve ser olhada com muita atenção. Sempre que necessário, o médico cardiologista, o endocrinologista vai determinar metas específicas de lipoproteínas séricas de acordo com fatores de risco cardiovascular que esses indivíduos tenham. Uma vez que muitas vezes é um paciente que está apresentando colesterol elevado e que já é obeso, que já tem diabetes, que é sedentário, que já teve eventos cardiovasculares prévios, né, já passou por uma revascularização, por exemplo, já teve um infarto anterior. E nesse caso, as metas de lipoproteínas para ele podem ser mais baixas ainda do que aqueles valores que a gente entende ali anteriores aos valores que eu mostrei no slide inicial, que indica um diagnóstico de que eu tenho alguma alteração de lipoproteína. Então, para esses pacientes que já têm mais fatores de risco, muitas vezes vai ser interessante que o tratamento, tanto de mudanças de estilo de vida, quanto de tratamento farmacológico combinados, consigam manter os valores de lipoproteína para esses pacientes mais baixos, porque isso diminui o risco de que eles tenham um novo evento, de que eles tenham alguma complicação já em decorrência desses valores de lipoproteínas plasmáticas. E aí isso vai ser calculado individualmente pelo cardiologista. Os objetivos da dietoterapia, então, para os pacientes, serão reduzir os níveis das lipoproteínas que estão alteradas. Então, na maioria dos casos, são valores de LDL alterados e, quando houver valor de triacilgliceróis alterados, também reduzi-los. Quando necessário, aumentar os níveis de HDL, colesterol,
Embora para essa lipoproteína nós temos menos evidência científica do papel dos nutrientes relacionados a esse aumento de padrão alimentar, mas a gente pode abordar isso numa outra aula, porque já não vai caber aqui nesse conteúdo. Promover a manutenção ou adequação do estado nutricional. Então, o peso tem grande relação com o nível de lipoproteínas, embora não exista uma dependência, né? Então, é errado a gente pensar que só pacientes com estado nutricional alterado, com sobrepeso ou com obesidade terão valores de colesterol elevados. Nós podemos observar indivíduos que têm eutrofia, segundo as medidas corporais, mas que têm lipoproteínas elevadas. Inclusive, podem ter elevação grave de lipoproteínas, isso pode ter envolvimento com fatores genéticos responsáveis por essas lipoproteínas. E, em outros casos, podem ser realmente só em decorrência de padrões inadequados de estilo de vida, incluindo inatividade física e uma alimentação inadequada, apesar desse paciente conseguir manter a sua distribuição de composição corporal dentro do normal. Mas sempre que esse paciente tem sobrepeso e obesidade, essa alteração do estado nutricional em si piora o padrão das lipoproteínas plasmáticas. Então, é importante que a gente favoreça essa adequação. Ou seja, dentro do tratamento para um paciente com dislipidemia, eu preciso fazer a adequação do estado nutricional dele. Então, se é um paciente com sobrepeso, é importante que uma das minhas metas seja a adequação desse peso, da mesma forma do que se for um paciente obeso. Então, eu aplicaria aqui dentro as diretrizes para o tratamento desse excesso de peso. Então, adequação de comportamento alimentar desse paciente, identificação das dificuldades ali com manutenção de um padrão alimentar mais saudável, tendo como foco promover um déficit calórico para que esse paciente consiga manter uma redução de peso aí dentro do estipulado para os tratamentos de excesso de peso, geralmente numa variação de um déficit que vai ficar entre 500 a 1.000 quilocalorias por dia. E, além disso, controlar ou prevenir outros fatores de risco para doenças cardiovasculares que esses pacientes tenham. Né? Então, muitas vezes é um paciente que já tem uma alteração de glicemia também. Então, que cuidados da dietoterapia também influenciam esse controle glicêmico, uma vez que esse é mais um fator de risco cardiovascular. É um paciente que tem excesso de gordura abdominal, então, nesse emagrecimento, acompanhar essa redução, uma vez que esse também é um fator de risco cardiovascular. Um paciente que tem hipertensão, então, da mesma forma, ter um olhar que consiga abranger todos esses fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Bom, o conteúdo do que a gente vai ver na sequência aqui, que são as recomendações dietoterápicas específicas para dislipidemias, eu retirei da diretriz atualizada da Sociedade Brasileira de Cardiologia para dislipidemias e prevenção de aterosclerose, que está publicada em 2017 nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Né? Então, aqui a gente vai falar dos pontos principais dessas recomendações, mas eu deixo aqui a publicação. É importante que estou me deparando com esses pacientes com dislipidemia para me preparar bem para o atendimento deles. Recomendo que todo mundo estude essa diretriz aqui na íntegra. Bom, então vamos lá, falando de cada nutriente. Nas dislipidemias, a recomendação de carboidratos é uma recomendação dentro do considerado normal, então uma dieta normoglicídica, onde a distribuição desse macronutriente deve variar de 50% a 60% do valor energético total. Embora, né, então esse é um percentual considerado normal. Na era aí da moda das dietas hipoglicídicas, a gente tem que reforçar que isso é dentro de um percentual normal. A gente não está aumentando o carboidrato com tentativa de reduzir nenhum outro macronutriente. Por outro lado, a gente também não tem nenhuma evidência de que aumentar carboidrato favoreça o perfil lipídico desses pacientes. Então, existem até pesquisas anteriores feitas nesse sentido, e o mais favorável é não fazer uma troca de gorduras por carboidrato. Então, manter o carboidrato dentro
dessa faixa considerada normal, e principalmente ter uma atenção para a qualidade dos carboidratos que será ofertado. Por quê? Com o carboidrato, então dependendo do carboidrato que eu vou escolher, eu tenho outros nutrientes associados que vão ser importantes aqui. Então, por exemplo, já vou passar lá para baixo aqui para o último item do quadro, né, que são as fibras. Então, as fibras, elas têm papel importante nesse tratamento, principalmente porque quanto maior o aporte de fibras insolúveis, isso é mais favorável para manter saciedade, ajudar esse paciente na manutenção do estado nutricional, que já falamos ser um dos fatores que influencia o tratamento para dislipidemias. Por outro lado, quando esses carboidratos têm fibras solúveis, que aqui é uma recomendação de ter pelo menos 6 gramas de fibras solúveis por dia, essas fibras têm a capacidade ali nessa característica de solubilização delas, junto com as micelas, favorecer a menor absorção de colesterol e gorduras que vão aumentar as lipoproteínas aterogênicas. Então, a gente deve ter um olhar para escolher carboidratos com qualidade, então carboidratos in natura, baseados em cereais integrais, fontes de fibras, legumes, verduras, que conseguem aumentar, assim, atingir esse teor de carboidrato desejado, aumentando o teor de fibras contido nesses alimentos. A quantidade de proteína é uma quantidade também normoproteica, então com aproximadamente 15% do valor energético total vindo das proteínas. O que eu chamaria mais atenção aqui é que a gente sabe que a nossa escolha proteica do que eu vou colocar no cardápio para esse indivíduo vai influenciar diretamente a qualidade das gorduras, que é uma coisa que vai falar muito alto aqui nesse tratamento, né? Então, que é essa parte aqui maior do quadro, que recomenda pra gente que a dieta para esse paciente tenha de 25 a 35% do valor energético total vindo de lipídios, mas com um olhar ali para de onde vem cada fonte de lipídio que eu tô adicionando, né? Cada tipo de lipídio que contém num plano alimentar para esse indivíduo. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção para um primeiro ponto, que é um grande mito aí, um grande erro, uma percepção que é bem genérica, uma vez que a gente fala de colesterol, e que nós, como profissionais da saúde, temos o dever de barrar essa percepção e levar um conceito diferenciado e que é realmente real e que deve ser aplicado nesses casos. Então, a população em geral, num conhecimento aí genérico, né, sem um conhecimento específico disso, muitas vezes relaciona diretamente que eu tenho elevação de gorduras no sangue, né, então que são na verdade as nossas lipoproteínas, com o consumo de alimentos gordurosos em geral. E a gente sabe que não existe essa relação direta tão genérica assim. Né? Então, tanto que, quando a gente olha aqui na recomendação, se fosse dessa maneira, então a principal lógica que se faria a partir disso é que eu preciso ter redução do total de gorduras que eu consumo. E isso não é verdade. Então, a dieta, ela continua sendo uma dieta normolipídica, com um valor de 25 a 35% de lipídios do valor energético total. E o principal impacto é de cada tipo de gordura que é consumido. Então, o que a gente precisa mudar é a distribuição das gorduras. Então, quais são as fontes de gorduras que eu incluo nesse plano alimentar? O que mais deve ser controlado são os ácidos graxos saturados, uma vez que eles têm um maior potencial de elevar a LDL, então eles aumentam a densidade de colesterol na lipoproteína de baixa densidade, que é a LDL, e inibem a sua redução. Então, os ácidos graxos saturados devem ser controlados. E aí eu falei daquela relação direta entre as fontes de proteína que a gente vai escolher, uma vez que grandes fontes de gorduras saturadas são os produtos de origem animal. Então, queijos gordos, leites gordos e principalmente carnes, quanto mais gordurosas, maior o teor de gordura saturada.
Então, aqui é uma importância da gente orientar quanto à escolha desses produtos nas suas versões mais magras, as carnes com menor teor de gordura, sem capa de gordura, sem pele, preferindo cortes mais magros para evitar extrapolar esse total de gordura saturada. Nas pesquisas populacionais que nós temos no Brasil, o consumo habitual do brasileiro passa muito disso, e é em torno de pelo menos 10% de gordura saturada. Isso pode estar muito relacionado a realmente às altas taxas de eventos cardiovasculares que nós temos na nossa população. O consumo de ácidos graxos poliinsaturados deve ser de até 10% do valor energético total. E dentro dos ácidos graxos poliinsaturados, nós estamos falando tanto de ácidos graxos da série ômega 6, quanto ácidos graxos da série ômega 3. Nós sabemos que no padrão alimentar do brasileiro, ele consome muito mais ácido graxo ômega 6, que vem de produtos industrializados que utilizam óleo vegetal, óleos vegetais que são utilizados para o próprio preparo dos alimentos, e muito menos ômega 3, que é um ácido graxo mais restrito na própria natureza, está em menor teor, em peixes, e a fonte vegetal, a gente tem o ALA, presente, por exemplo, na linhaça, e que parte disso pode ser convertido nas frações aí mais interessantes de ômega 3, que são EPA e DHA. E com isso, né, uma das recomendações é que a gente estimule o uso de alimentos que são fonte de ômega 3 para tentar manter um melhor balanço de ômega 3 para ômega 6. É recomendado que o balanço de ômega 6 para ômega 3, ou melhor, de ômega 6 para ômega 3, não ultrapasse 5 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3. Então, dependendo do total de ácidos graxos que esse indivíduo tem na dieta, dos gramas de ácidos graxos poliinsaturados que eu calculei para ele, eu não devo ter um valor que seja mais do que 5 vezes de ômega 6 para o que eu tenho de ômega 3. Então, a gente aqui, é importante ressaltar também que nós não temos nenhuma recomendação indistinta de suplementação de ômega 3 para diminuição de LDL e colesterol. Nós não temos evidência para isso. Suplementação de ômega 3 com doses que variam de 1,5 a 4 a 5 gramas de ômega 3, somando EPA e DHA, elas têm evidência em tratamentos específicos para valores de hipertrigliceridemia muito grave. E a gente pode falar disso também depois, especificamente só para hipertrigliceridemia, mas não entra aqui em recomendação para tratamento de LDL e colesterol. Então, realmente, a nossa ação vai ser o estímulo para o consumo de alimentos fonte de ômega 3. Então, linhaça, óleo de linhaça, peixes, fonte de ômega 3, e que a gente vai ver ainda mais para frente, né, que como que eu posso consultar esses conteúdos e aumentar a oferta desse tipo de ácido graxo para a população. Uma recomendação é estimular um consumo de peixes em pelo menos 2 vezes por semana, e que a gente sabe que são raríssimas as pessoas na população brasileira que atendem esse consumo. E eu acho que a parte mais difícil vem agora. Até 20% do valor energético total vindo de ácidos graxos monoinsaturados. Bom, quais são as boas fontes de ácidos graxos monoinsaturados que a gente tem? Oleaginosas, azeite de oliva, abacate. São boas fontes, a gente tem menores parcelas desse ácido graxo em óleos diversos, né? Eu vou mostrar alguns gráficos para vocês que exemplificam isso, mas isso aqui chama muito atenção na população brasileira. Então, quando a gente olha dados populacionais do nosso consumo de ácido graxo monoinsaturado ele é muito baixo comparado a isso, diferente de países que usam azeite numa quantidade muito maior que a nossa, né? Países que seguem, por exemplo, uma dieta mediterrânea. Menos que 1% da nossa dieta deve vir do valor energético total calculado. É aceitável que venha de ácidos graxos trans, né? Mas aqui assim, pensar que
nada, se for nada é melhor, né? Onde está esse ácido graxo trans? Principalmente nos produtos industrializados, então para ganhar consistência crocante, cremosa, as indústrias, né, fazem esse processo de adaptação aí de ácidos graxos que antes eram insaturados, né, e passam a ganhar essa característica trans e que se comporta como um ácido graxo saturado, promove aí aumento da densidade de colesterol nas lipoproteínas, sendo muito prejudicial, e por isso devemos tentar eliminá-lo da dieta. E o super polêmico sempre colesterol dietético, né? Então, o colesterol que está presente nos alimentos, quando o paciente já tem dislipidemia, então tem alteração das partículas de LDL e colesterol, a recomendação é que ele seja de menos do que 200 miligramas por dia. E aí uma grande fonte, por exemplo, do colesterol, e que sempre volta nessa polêmica, né, do pode ou não pode, e recentemente saiu uma pesquisa realizada aí com algumas coortes norte-americanas sobre consumo de colesterol dietético e especificamente ovos, na qual demonstrou sim uma relação entre colesterol dietético e aumento de risco cardiovascular. Então, a recomendação para pacientes já com alteração de LDL e colesterol é que esse consumo diário não ultrapasse 200 miligramas por dia. Lembrando que uma gema de ovo tem aproximadamente já 200 miligramas por dia. Mas preparações que esse paciente consuma durante o dia, por exemplo, consumir um bolo, nesse bolo tinha ovo na receita, eu tenho colesterol dietético que vem daí, né? Então é uma quantidade bem restrita que deve ser seguida por esses pacientes. Aqui eu gostaria, né, uma vez agora que a gente falou de todos os nutrientes desse quadro de recomendações dietéticas, lembrar que assim eles não são muito diferentes da população geral, né? Na população geral, o que a gente tem um pouquinho diferente disso tudo que vocês estão vendo aqui no quadro, hoje em dia aí estabelecido o grande risco que todas as populações estão sofrendo de tendências cardiovasculares, seria ali uma mudança para aceitar um valor de ácido graxo saturado até 10% da dieta, e o colesterol dietético, esse último que eu estava falando para vocês, até 300 miligramas por dia. Ou seja, são pouquíssimas diferenças que a gente tem. E isso eu sempre reforço para os pacientes com colesterol alto que eu atendo, que eu acho que é uma questão importante de que esses pacientes entendam o quanto o que eles estão fazendo não é diferente do que uma pessoa que nunca teve nenhuma alteração e se preocupa com essa saúde deveria seguir, na grande maioria dos momentos, para poder manter a sua saúde plena, né? Então, tentando desmistificar uma coisa de sacrifício, né? Então, com que isso seja aceito, com que a gente consiga também planejar, uma vez que somos nós, os profissionais, que vamos traduzir essas recomendações em alimentos para os pacientes, de uma forma que eles consigam entender que essa é uma dieta normal, né? Então, aqui, tudo que a gente está falando até agora não inclui nenhuma restrição específica, né? Muito diferente de uma dieta onde o paciente tem uma intolerância, tem uma alergia, ele tem uma proibição absoluta de algum nutriente ou de algum alimento. Isso não existe aqui, né? Então, acho que isso já é um reconhecimento para nós profissionais, termos uma flexibilidade, um olhar do quanto é possível planejar isso com qualidade e de que o paciente entenda isso e consiga seguir. Bom, agora eu vou passar aqui para vocês algumas recomendações extras, né? Então, algumas questões que têm sido discutidas além do que a gente tem ali naquele quadro de recomendações de nutrientes muito bem estabelecidos, são algumas questões como os ácidos graxos trans aí há alguns anos vem sido reconhecido esse mal todo que eles causam para a nossa saúde e devido a algumas legislações, imposições, as indústrias têm tentado se adaptar e reduzir a quantidade desses ácidos graxos nos alimentos. Com isso surgem outros alimentos, outros nutrientes, né, para que eles possam obter o mesmo desenvolvimento tecnológico que eles querem quando utilizam ácidos graxos trans.
Um deles são os ácidos graxos interesterificados, né? Então, eles são produzidos industrialmente, com método enzimático, para chegar num ponto de fusão de óleos e gorduras, com um rearranjo ali de ácidos graxos no glicerol. E a gente não tem para esse ácido graxo, por exemplo, uma recomendação, então ele não estava ali na tabela, mas a recomendação é quanto menos, melhor, né? Então a gente sabe que eles são produzidos a partir de ácidos graxos saturados, então é esperado que eles também causem o mesmo efeito aterogênico aí nas partículas de LDL e colesterol, levando ao aumento da densidade de colesterol. E por isso, então, assim, uma vez que a gente evite ácidos graxos, ou melhor, uma vez que a gente evite os alimentos industrializados, a gente consequentemente está conseguindo diminuir aí essa quantidade de ácidos graxos interesterificados utilizados. Uma outra recomendação que a gente encontra nas diretrizes é o uso de proteína de soja. Então, a proteína de soja tem evidências de que a ingestão de 25 gramas dessas proteínas ao dia, em substituição às proteínas de origem animal, pode ter efeito fitoestrogênico e reduzir o LDL em 5%. Então, essa questão, eu acho que a gente fica como uma opção de utilizar nos planos alimentares, né, proteína de soja, mas principalmente, né, como a gente vê, a evidência vem da substituição de proteína de origem animal. E na proteína de origem animal, a gente tem a proteína agregada à gordura saturada, colesterol dietético. Então, é mais uma coisa aí que dá pra gente uma evidência de que eu preciso olhar com muita cautela qual é essa proteína animal que está sendo consumida pelo meu paciente, independente de incluir proteína de soja nesse plano alimentar ou não, né? Mas eu sei que as evidências vêm de uma substituição inteligente da proteína de origem animal. Uma seguinte recomendação é o uso de fitoesteróis, né? Então, o que são os fitoesteróis? Eles são partículas análogas ao colesterol que diminuem a absorção do colesterol dietético e biliar na luz intestinal, uma vez que eles são reconhecidos como partículas de colesterol livre. Então, é como se eles enganassem ali no momento de absorção. A ingestão de 2 gramas de fitoesteróis reduz por dia, em média, de 10 a 15% da LDL colesterol. Então, eu não sei se vocês lembram já de terem visto em mercados, etc., mas a gente tem alguns produtos que já foram feitos industrializados, que têm adição de colesterol com esse apelo de redução da LDL colesterol. Nós já tivemos aqui no Brasil comercializados leites, iogurtes, margarinas. Atualmente, nós temos leites e margarinas. Até aí a última busca que eu tenho feito. E aí o que eu gostaria de refletir aqui com vocês é margarina, né? Qual é o processo pelo qual ela é feita? Quais são os tipos de ácidos graxos que eu posso encontrar ali? Para ver se vale a pena, né? Então, qual é o custo-benefício de usar um produto que não tem uma composição tão favorável, por ele ter a adição de fitoesteróis que vão impactar na redução da LDL e colesterol. Então, assim, quando a gente fala de fitoesteróis, muitas vezes as pessoas pensam direto nesses produtos que anunciam ali os fitoesteróis para reduzir a LDL e colesterol. Mas a gente encontra fitoesteróis quando eu incluo no meu paciente um plano alimentar que tenha uma dieta balanceada, incluindo mais do que 3 porções de verduras e legumes por dia, mais do que 3 porções de frutas por dia. Essa dieta fornece aproximadamente de 2 a 4 gramas de fitoesteróis, que já é o suficiente para causar uma média de redução desejada aí no colesterol de 10 a 15%. Então, mais do que querer usar qualquer produto industrializado adicionado de fitoesterol, eu preciso fazer essa adequação no plano alimentar do meu indivíduo com a oferta desses alimentos que são fonte de fitoesteróis. É difícil a gente calcular isso exatamente, porque nas tabelas de composição de alimentos que nós usamos nacionais, a gente não tem a coluna ali que identifique fitoesterol como um dos nutrientes que está disponível naquelas tabelas.
Então, por isso que é interessante a gente trabalhar com estimativas como essa, né? Então, eu sei que eu estou atendendo um número de porções por dia desses alimentos fonte, e então a gente fica dentro dessa faixa recomendada da oferta desse nutriente. Flavonoides. Os flavonoides, né, pela função antioxidante que eles têm, inibem a oxidação da LDL e colesterol e diminuem a agregação plaquetária. E aí isso, né, pode nos levar a pensar, né? Então, quanto eu adiciono de flavonoides, tem alguma recomendação para suplementação, alguma coisa assim? Não tem, né? Então, a gente tem esse reconhecimento defeito e deve garantir o fornecimento de alimentos fontes de flavonoide em uma alimentação diversificada. Então, aqui eu tenho uma listinha para vocês. Os flavonoides, eles podem ser encontrados principalmente em verduras, frutas, condimentos como alho e cebola, e bebidas como vinho tinto, suco de uva, de coloração vermelha escura e chá verde. Como a gente está falando aqui de uma bebida alcoólica, então é importante lembrar que a recomendação de bebidas alcoólicas não deve nunca ser estimulada. Então, tudo que tem álcool pode causar dependência, né, dessa substância. Então, a gente nunca deve estimular o uso de vinho. Eu posso estimular que esse paciente utilize suco de uva, que também contém os mesmos flavonoides. O que eu devo fazer é sempre reconhecer que se esse paciente usa, identificar se ele já consome vinho tinto dentro de um limite que pode ser suportado. Então, que deve ser de 300 ml por dia, que é uma taça para homens, e 150 ml por dia, que é meia taça para as mulheres. E isso, claro, se esse paciente não tiver nenhuma outra recomendação médica que não consuma, né? Então, se ele tiver alguma recomendação para realmente não consumir, aí será proibido no caso desse paciente, aí dependendo de eventos anteriores que ele já teve, que causem essa recomendação. E o café meio surpreso, né, quando a gente fala dele, relacionando com gorduras, né, das nossas lipoproteínas plasmáticas, mas o café, apesar de não parecer, ele contém duas substâncias gordurosas, que são o cafestol e o caiol, e essas substâncias têm capacidade de elevar o colesterol sérico. Essas substâncias gordurosas, elas ficam retidas no filtro de papel quando o café é coado. Então, para quem utiliza o café coado em filtro de papel, não tem essa preocupação. Mas hoje em dia a gente está vivendo aí uma era de café expresso, café em cápsula, várias outras formas de fazer café, cafeteiras italianas, então cafeteiras que não utilizam um filtro de papel que barra essas substâncias. E ainda mais com uma vida agitada atualmente, pessoas que trabalham muitas horas e muitas vezes acabam usando mais café do que deveriam com essa finalidade de obter esse efeito da cafeína e de se manter acordados. É importante identificar se é um paciente que usa isso excessivamente, então eu devo reduzir para uma dose moderada de café por dia, em torno de 3 cafés ao longo do dia, tá dentro do suficiente recomendado. Então, é importante fazer essa identificação. É claro que quando a gente vai fazendo aí um balanço do impacto de todos os nutrientes e alimentos que têm efeito na dislipidemia, com certeza é muito mais ali o tipo de alimento, fonte de ácidos graxos diferentes que eu vou incluir nesse plano alimentar, do que esse impacto dessas substâncias do café. Mas é importante deixar aqui também como uma das possíveis influências, né? Então, provavelmente numa linha ali, num plano meu de condutas que eu vou ter com esse paciente, o café não precisa ser a primeira modificação que eu vou fazer. Mas para um paciente que tem uma dislipidemia mais importante, já está fazendo várias modificações, eu identifico que tem esse alto consumo, sim, pode ser um alvo de modificação. Bom, quando a gente fala de dislipidemia, uma coisa que sempre vem em mente é o padrão de dieta do Mediterrâneo. Por quê? Lá, a dislipidemia ela é muito relacionada, né? Então é o principal fator de risco para eventos cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral. E os indivíduos que seguem dieta do Mediterrâneo, né? Então, que são as populações que vivem ali em países às margens do mar Mediterrâneo, têm valores
de prevalência de eventos cardiovasculares e número de eventos muito menores do que outras populações do mundo. E isso fez com que esse padrão de dieta começasse a ser investigado. Como que a dieta do Mediterrâneo é feita, né? Então, ela é uma dieta que as suas principais características que as define são o azeite de oliva como uma principal fonte de gordura, é uma dieta principalmente baseada em alimentos in natura, com uma ingestão adequada de verduras, legumes, frutas, oleaginosas, cereais integrais. É uma dieta que traz preferência por peixes ou frango em detrimento de carnes vermelhas e com consumo de quantidades diárias moderadas de vinho e um consumo bem reduzido de doces. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos principais do estudo PREDMED, que foi publicado em 2013 no The New England Journal of Medicine, que é um jornal importantíssimo de medicina, e que foi aí um dos estudos principais, assim, que depois de já várias evidências que existiam sobre os benefícios da dieta mediterrânea, conseguiram fazer isso com um desenho epidemiológico rebuscado e com uma qualidade de estudo muito grande, para confirmar de uma vez por todas aí os benefícios da dieta mediterrânea. Então, no estudo também, os autores mostram, né, essas características da dieta mediterrânea, que é uma dieta que tem um padrão baseado em alimentos in natura, fontes de fibras, um consumo moderado de carnes brancas, principalmente frango, peixe, e um baixo consumo de alimentos de origem animal com maior quantidade de gordura, como carnes vermelhas, lácteos gordurosos, doces, alimentos industrializados. E o consumo moderado de vinho aparecendo aqui também como uma justificativa dos autores. A adesão à dieta mediterrânea já tinha mostrado, na época que esses autores pensaram em realizar o PREDMED, benefício cardiovascular, e já tinham sido realizados estudos de coorte, estudos de prevenção secundária, então que eram para aqueles pacientes que já tinham tido algum evento cardiovascular e depois disso passaram a seguir dieta mediterrânea. Um deles foi o Lyon Diet Heart Study. Já tinha sido demonstrado em revisões sistemáticas e pequenos ensaios clínicos. Porém, nunca tinha sido feito nenhum ensaio clínico randomizado para testar realmente a eficácia da dieta mediterrânea comparada com uma dieta padrão em prevenção cardiovascular primária, ou seja, para pacientes que nunca tinham tido um evento cardiovascular, que não tinham risco cardiovascular elevado, seguir a dieta mediterrânea de rotina nas suas vidas faria com que eles tivessem um menor número de efeitos. Então, esse foi o objetivo dos autores, e eles fizeram isso com 2 tipos de dieta mediterrânea que nós vamos entender quais foram. Então, o PREDMED Trial foi um ensaio multicêntrico randomizado. Os pesquisadores fizeram a doação dos suplementos para os participantes. Então, tinha um grupo que recebia a doação de suplemento de azeite, porque eles usavam uma grande quantidade de azeite mensal, e um outro grupo que recebia a doação de nuts, né? Então, que eram as oleaginosas do segundo grupo de dieta mediterrânea. Então, eles recebiam nozes e avelãs para uso diário. Participaram desse estudo homens de 55 a 80 anos e mulheres de 60 a 80 anos, né? Então, essa diferença de idade de homens para mulheres, porque pelas faixas diferentes, então, geralmente as mulheres começam a ter maiores chances de ter eventos cardiovasculares a partir dos 60 anos, que nunca tinham tido doenças cardiovasculares prévias e que tinham diabetes ou 3 dos fatores de risco. Uma vez que sem ter nenhum desses, aí seria muito difícil reunir esse grupo para fazer a intervenção, porque o número de eventos cardiovasculares ficaria muito mais difícil aí de provar alguma diferença, né? Então, ou eles eram tabagistas, tinham hipertensão, tinham LDL, colesterol elevado, HDL baixo, sobrepeso ou obesidade, ou tinham história familiar de doença arterial coronária prematura.
Foi feita uma randomização de 1 para 1 para 1, então os grupos tinham o mesmo número de indivíduos, sendo dieta mediterrânea mais azeite de oliva extra virgem, dieta mediterrânea mais oleaginosas ou dieta controle, que era uma dieta com menor teor de gordura do que os outros dois grupos de dieta mediterrânea. E o que esses autores mostraram aí ao longo do tempo? Que aqui a gente consegue enxergar, né, que tem o quadro de eventos e nesse gráfico aqui menorzinho, a gente vê isso numa escala onde consegue se diferenciar e o número de eventos, né? Então, o risco que os pacientes tiveram diferente quando seguiam a dieta controle e os dois tipos de dieta mediterrânea. Né? Então, o risco de ter tido infarto, acidente vascular cerebral e morte por causas cardiovasculares foi muito maior para o grupo de dieta controle, que era a dieta com baixo teor de gordura, comparado com os outros dois grupos seguindo dieta mediterrânea. Então, não fez diferença se era suplementado por oleaginosas ou por azeite de oliva extra virgem, mas os dois se diferenciaram muito da dieta com menor teor de gordura. Né? Então, a gente vê que nas duas comparações aqui, a gente encontra um P significativo de 0,09 para dieta com azeite, suplementada com azeite e de 0,02 para suplementada com nuts. E para mortalidade total, esses autores não encontraram diferença, né? Então, nesse caso, a gente vê aqui no gráfico aproximado que as duas curvas se misturam aqui, né? As linhas dos grupos diferentes e os P's também não foram significativos. Então, para a mortalidade total, não teve efeito. Mas para os eventos cardiovasculares, sim, a dieta mediterrânea tem muito efeito. E aqui reforça um pouco da mensagem do que eu quis falar para vocês lá anteriormente. Né? Então, muitas vezes a gente encontra um paciente com dislipidemia que chega com esse tipo de gordofobia. Né? Então, a mensagem que ele entende é que, além de uma outra mensagem, né, que aqui a gente não está falando de obesidade em si, mas é uma outra relação de que as pessoas fazem, né, de a gordura do alimento com a minha gordura corporal. E aqui, quando a gente fala de dislipidemia, os pacientes fazem muito uma relação de gordura dos alimentos com a gordura do meu sangue. E ele não tem que ter medo de gordura, né? Ele tem que perder medo de gordura, a gente tem que explicar isso para ele, o que é uma gordura boa, o que não é uma gordura boa, para que ele saiba fazer no dia a dia dele escolhas adequadas, e isso aqui prova pra gente, né? Então, eu tenho em um padrão de dieta que tem muito mais gordura, uma proteção cardiovascular que se diferencia, né? Então, ao contrário, eu preciso ter mais gordura, mas eu preciso ter uma gordura que venha desses alimentos, fonte de gordura monoinsaturada principalmente. Eu quero mostrar para vocês esse estudo, que é um estudo nacional feito sobre propriedades do azeite de oliva, né? Então, o que acontece com as propriedades do azeite quando a gente usa ele em altas temperaturas? Que é uma questão que é sempre colocada aí, né, em prova, e a gente encontra muitas recomendações gerais falando não pode usar azeite para ir pro fogo, não pode esquentar, né? Como que é isso de verdade? Antes da gente falar dessa mudança das propriedades, é claro que uma questão muito importante é o poder aquisitivo do meu paciente. Qual é o preço do óleo comum que ele compra, do óleo de soja? E qual é o preço do azeite de oliva? São duas coisas muito diferentes, né? Então, eu preciso pesar isso na minha recomendação e eu posso considerar isso para selecionar, então, onde ele vai adicionar azeite para que ele possa comprar numa quantidade que seja possível dentro da realidade dele e usar o óleo para outras preparações da forma como eu vou recomendar, uma quantidade recomendada para ele. Mas a gente precisa entender o porquê que eu vou recomendar para ele usar um ou outro, os dois, cada um em uma preparação, e que não é porque mudou a propriedade. Então, nesse estudo, eles compararam
os autores o perfil lipídico do azeite antes e depois do tratamento térmico, de 60 graus, 100 graus, 180, e 180 mantido por 30 minutos. E aqui, o que a gente vê? A gente enxerga em cada coluna o quanto foi mudando percentualmente de ácidos graxos monoinsaturados, poliinsaturados, transinsaturados nesses óleos. E assim, o que a gente percebe aqui, né? Tem uma mudança muito pequena quando eu pego do bruto, né? E ele passa por oscilações, aqui se a gente olhar, por exemplo, a de gordura saturada, né, ele passa por oscilações durante o processo de temperatura, mas mesmo depois ali da maior temperatura e do maior tempo de exposição, ele está muito próximo do que era o inicial do azeite de oliva bruto, né? Então, sem elevação de temperatura. Então, a gente não tem, por isso, uma justificativa para não usar, né? Quando eu olho como é uma cadeia de azeite de oliva comparado com outros óleos, eu vejo que qualquer mudança pequena que ele sofra não justifica, porque ele não passaria a estar nem próximo de uma distribuição de cadeia de ácidos graxos de outros óleos. Então, para entender essa diferença entre o azeite de oliva e as cadeias de ácidos graxos de outros óleos vegetais, eu vou mostrar para vocês um gráfico que está disponível aqui nessa publicação, que também está nos arquivos brasileiros de cardiologia, que é a diretriz sobre consumo de gorduras e saúde cardiovascular. Inclusive, tem diversos conteúdos aqui que eu posso abordar com vocês em uma outra aula. São bem interessantes, né? Convido aqui vocês todos conheçam aí todo esse conteúdo. E especialmente aí sobre as gorduras dos óleos, tem esse gráfico aqui onde eles demonstram pra gente, de uma forma que eu acho que fica bem fácil da gente visualizar. O quanto eu encontro de ácido graxo saturado, monoinsaturado e poliinsaturado, aqui somando ômega 6 e ômega 3, em vários óleos e gorduras diferentes. Por exemplo, na banha, a gente tem muito ácido graxo saturado, uma parte até razoável de ácido graxo monoinsaturado e pouquíssimo ácido graxo poliinsaturado. Manteiga, tenho mais saturado ainda aqui na banha e um pouquinho de monoinsaturado. Quando a gente vai para azeite de oliva, eu tenho um pouquinho de saturado, mais do que no de canola, por exemplo, mas eu tenho muito ácido graxo monoinsaturado e uma parte aqui de ácido graxo ômega 6, principalmente bem pouquinho de ômega 3. Então, quando a gente olha lá as recomendações de dislipidemia, que a maior parte de ácidos graxos da dieta deve ser de ácidos graxos monoinsaturados, e eu olho essa figura, eu vejo claramente que o perfil de ácidos graxos do azeite de oliva ele é muito mais favorável. Então, a gente vendo, por exemplo, no estudo que eu acabei de demonstrar para vocês, que a mudança das cadeias é muito pequena, eu vejo que o que muda não vai fazer com que ele passe a ser parecido com nenhum desses outros óleos aqui na distribuição de ácidos graxos saturados, mono, etc. Então, continua sendo favorável para quem pode comprar o azeite utilizá-lo como uma fonte de gordura. Mas, como eu falei inicialmente, eu tenho que pensar nessas outras questões práticas, né? Então, que é o acesso do meu paciente, o quanto ele consegue comprar, o quanto isso é viável para ele, se não for, onde que eu vou preferir que ele adicione esse azeite, né? Para ficar possível e praticável dentro da realidade dele. Bom, eu gostaria de fechar essa aula com vocês falando desse conteúdo aqui, que eu espero que todo mundo conheça. Também é um conteúdo riquíssimo que a gente pode falar em uma outra aula aí sobre cada detalhe dele, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, apesar de eu ter trazido aqui para vocês algumas questões que envolvem, por exemplo, padrão de dieta mediterrâneo, porque muitas das evidências mais fortes que a gente tem vêm desse padrão para melhora de perfil de lipoproteínas. Eu não gostaria que a gente ficasse com uma mensagem de que é esse padrão que a gente quer copiar para a população brasileira. Primeiro que isso é impossível. Padrão é uma questão cultural que tem a ver com os hábitos daquela população, tem a ver com os alimentos disponíveis, com uma realidade local.
Então, a gente não vai conseguir fazer dieta mediterrânea aqui no Brasil. Mas o que a gente pode imitar de um jeito que seja possível para a nossa população? É estimular o consumo do que o guia recomenda. Então, se a nossa população tiver um consumo alimentar baseado em alimentos in natura, com controle de alimentos processados, principalmente com praticamente eliminando ali o consumo de alimentos ultraprocessados, fazer com que essa população retome hábitos como preparo de alimentos, de fazer as suas próprias preparações culinárias baseadas em alimentos in natura, com adição controlada de ingredientes como sal e gorduras, trabalhando o que são gorduras de qualidade, e todos esses hábitos de comensalidade. Vocês concordam comigo que a gente está conseguindo fazer o quê? Traduzindo para alimentos o que é aquela recomendação de uma distribuição qualitativa adequada de todos os macronutrientes. Né? Então, com carboidratos que tenham um adequado aporte de fibra, com melhor escolha de fontes proteicas, atingindo um perfil de ácidos graxos favorável e atendendo um aporte de fibras também vindo de outros alimentos, de frutas, legumes, verduras, de todos esses alimentos in natura que compõem esse padrão. E ainda de quebra com tudo isso, garantindo uma oferta adequada de vitaminas, minerais, de flavonoides, de antioxidantes, de tudo que favorece uma melhora desse perfil inflamatório, né? Então, de um perfil anti-inflamatório para esse paciente, protegendo do processo da aterogênese. Então, espero que tudo que a gente tenha falado aqui, de todas essas referências que eu trouxe para vocês, tenha conseguido esclarecer coisas que devem ser levadas em conta na conduta com esses pacientes com dislipidemia, e que vocês possam mergulhar mais aí nos estudos em cada um desses materiais. E, enfim, espero ter ajudado, que esse conteúdo seja útil para vocês. Fiquem de olho nos próximos vídeos do nosso canal, se inscrevam, cliquem para receber as notificações, porque assim, sempre que a gente coloca um conteúdo novo já chega para vocês, e compartilhem também com quem possa usufruir desse conteúdo. Até a próxima!